Bom, antes de começar esse vídeo, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que o meu canal possa chegar a muitas e muitas almas, para que o meu canal possa chegar a muitas e muitas vidas, para que muitas pessoas se convertam a Deus, para que muitas pessoas saiam do mundo e venham para Deus, para que muitas pessoas abandonem a carne e venham para o Espírito e siga a Deus com o seu grande coração. Nesse vídeo eu vou ler o versículo de Gênesis 3, versículo 4. Hoje eu vou ler Gênesis 3, versículo 4, que fala sobre o nascimento de Caim, Abel e Sete. Fala o nascimento de Caim, Abel e Sete. Mas dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o joinha, compartilhe esse vídeo. Eu vou ler Gênesis 3, versículo 4, que o título é o nascimento de Caim, Abel e Sete. Vamos lá. Vou ler. E conheceu Adão Eva, sua mulher. Ela concebeu e teve Caim, diz: alcancei do Senhor um varão. Diz assim, Gênesis 3, versículo 4. Conheceu Adão Eva, sua mulher. Ela concebeu e teve Caim, diz: alcancei do Senhor um varão. Agora eu li o verso 4, vou ler o verso 2. Agora, vou puxar aqui, vou puxar para baixo. E teve mais o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavador da terra. Bom, eu li o verso 2, agora eu vou puxar para baixo. Vou ler o verso 3. Vamos lá. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora eu li o verso 3, vou puxar para o verso 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Agora eu vou puxar para o verso 5. Mas para de Caim, para a sua oferta não atentou. Irou-se a Caim fortemente, descaiu o seu semblante. Bom, eu li o verso 5, agora eu vou ler o verso 6, puxando para baixo. O Senhor disse a Caim: por quem tiraste, por quem descaiu teu semblante? Agora eu vou ler o verso 7. Se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Peraí, essa aqui é uma pergunta. Se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado já aporta para ti, e será o seu desejo e sobre ele dominará. O que Deus está dizendo aqui? Deus está advertindo Caim. Se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E isso aqui é uma pergunta. Se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado já aporta para ti, será o seu desejo sobre ele dominará. Aqui diz que Deus atentou para a oferta de Abel, mas Deus não atentou para a oferta de Caim. Aí descaiu o semblante de Caim. Caim se irou grandemente. Aqui Deus adverteu ele: se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Isso é uma pergunta. Se não fizeres o bem, o pecado já aporta para ti, será o seu desejo sobre ele dominará. Então Deus está dizendo que se Caim não fazer o bem, o pecado já é a porta para ele. Então eu quero te dizer a você o seguinte: tome muito cuidado com as suas atitudes, tome muito cuidado com os seus desejos carnais, com os seus pensamentos carnais. Não deixe os seus desejos carnais dominar. Não deixe os seus desejos carnais dominar. Não deixe
Não deixe a carne lhe dominar, mas domine a carne, domine os desejos da carne. Aqui Deus está advertindo Caim, que diz aqui no verso 7: se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Isso é uma pergunta que Deus fez. Se não fizeres o bem, o pecado já aponta para ti, e será o seu desejo sobre ele dominará. Então eu vou dizer uma coisa. Então, quando o pecado chega perto de você, quando a abominação, a transgressão chega perto de você, Deus já vai lhe advertir. Deus já vai lhe advertir para que você não caia no pecado, para que você não caia na tentação, para que você não caia nas trevas. Então, assim, se você fizer o bem, haverá aceitação de Deus para você. Mas se você não fizer o bem, o pecado já é a porta para você. Deus está lhe advertindo você. Deus está advertindo você a sua casa, para você tomar cuidado com o pecado, para você tomar cuidado com o pecado, para você tomar cuidado com a abominação. Então Deus está lhe advertindo para você tomar cuidado com o pecado, para você tomar cuidado com a abominação, entendeu? Para que você não caia no mundo, para que você não caia nas trevas. Assim como Deus advertiu a Caim, Deus está advertindo a você. Então, se você tomar cuidado, se você for forte contra os desejos carnais, se você for forte contra a carne, Deus vai lhe proteger. Deus vai cobrir você debaixo das mãos poderosas dele. Deus vai cobrir você debaixo das mãos poderosas dele. Deus vai cobrir você debaixo das asas deles. Deus vai cobrir você debaixo da santidade dele. Entendeu? Deus vai cobrir você debaixo da santidade dele. Deus vai cobrir você debaixo da purificação dele. Então quando o pecado vir à sua porta, quando o pecado estiver à porta da sua casa, e ouça a voz de Deus, e escute a voz de Deus, para que você não caia em trevas, para que você não caia em pecado, para que você não caia em abominação. Mas aqui, mas Caim não deu ouvido à voz de Deus. Agora eu vou ler aqui o versículo do verso número 8, que o título é o primeiro homicídio. Infelizmente, aqui no verso 8, o título do versículo é o primeiro homicídio. Vou ler. Falou Caim com seu irmão. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, levantou-se Caim. Então, vou repetir. Falou Caim com seu irmão Abel, sucedeu que estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Muito triste isso, né? Verso 8. Falou Caim com seu irmão Abel, sucedeu que estando eles no campo, levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Assim, Deus advertiu Caim. Deus falou com Caim, mas Caim não deu atenção à voz de Deus. Caim não deu ouvidos à voz de Deus. E existem muitas pessoas que são assim, que Deus adverte a pessoa, Deus fala com uma pessoa, mas a pessoa não dá atenção para Deus, mas a pessoa não dá ouvidos para Deus. Então não seja assim, se Deus está lhe advertindo do pecado, se Deus está lhe advertindo da abominação, se Deus está lhe advertindo das trevas, dê ouvido à voz de Deus, para que a carne não lhe domine, para que as trevas não lhe domine, para que a abominação não lhe domine. Caim não deu ouvidos à voz de Deus, entendeu? Aí o desejo da carne dele dominou ele, entendeu? O desejo da carne dele dominou ele. Então, se Deus falar com você, se você não dá ouvido, além da carne lhe dominar,
as portas estarão fechadas para você, as portas dos céus não vão estar abertas para você, as janelas do céu não vão estar abertas para você. Por quê? Porque você não deu ouvidos à voz de Deus, porque você não deu atenção à voz de Deus. Porque Deus falou com Caim, Deus advertiu a Caim, mas Caim não deu ouvido à voz de Deus. Muitas pessoas perdem a bênção por causa disso. Muitas pessoas perdem o milagre, a vitória, a conquista por causa disso. E a carne toma conta dessa pessoa. Aqui no verso 8, primeiro homicídio. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, pois levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. Agora eu vou ler o verso 9. Agora eu vou ler o verso de número 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardado do meu irmão? Olha lá, sou eu guardador do meu irmão. Peraí. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou guardado do meu irmão. Agora eu vou ler o verso 10. E disse Deus: o que fizeste a vós, o sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra? Agora eu vou ler o verso 11. Agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então eu vou aqui diz aqui no verso 11: agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Quando Deus fala com você e você não dá ouvidos a Deus, e você não dá atenção a Deus, prefere fazer o que é mal, prefere fazer o que é errado, você vai ser castigado, você vai sofrer as consequências. Aqui disse: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, se você não dá atenção à voz de Deus, prefere fazer o mal, prefere fazer o que é errado, você vai ser castigado por Deus, entendeu? Você não vai perder você vai perder a bênção de Deus, você vai perder os milagres de Deus, você vai perder as vitórias, as conquistas de Deus, porque se você não dá atenção à voz de Deus, se você não obedece à voz de Deus, se você não faz o que Deus lhe mandou, prefere fazer o que é mal aos olhos do Senhor, prefere fazer o que é ruim aos olhos do Senhor, você vai ser castigado, você vai ser castigado, você vai sofrer as consequências disso, porque para todo o erro, para toda ação errada tem as consequências, tem a dor. Então Caim foi maldito, porque matou o seu irmão, entendeu? Então quando você não ouve a voz de Deus, quando você não dá ouvido à voz de Deus, as bênçãos, o anjo vai embora com a bênção da sua vida, o anjo está vindo ali trazer a bênção. Mas se você faz o que é mal, se você faz o que é errado, o anjo vai se embora com a bênção, porque você não obedece a Deus, prefere fazer o que é mal, o que é errado. Aqui e agora que outra consequência que Caim sofreu pelo seu pecado, no verso 12 diz assim: e quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. O fugitivo errante será na terra. Que foi mais uma consequência que Caim teve. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. O fugitivo errante será na terra. Então assim, pelo pecado que Caim fez, pelo pecado que Caim fez, pela maldade que Caim fez, Caim teve que fugir da casa de seus pais. Caim teve que fugir, Caim teve que ser fugitivo, errante na terra, por causa do seu pecado, por causa da sua maldade, por causa da sua abominação. E disse: quando lavares a terra, não dará mais a sua força. O fugitivo errante será na terra. E além de Caim ser maldito, ainda teve que ser fugitivo errante na terra, por causa da sua maldade, por causa do seu pecado. Então assim, se você não faz o que Deus manda, se você não obedece a voz de Deus, se você não segue o que Deus lhe mandou,
você vai sofrer as consequências, você vai ser castigado, você vai ter as suas punições. Por quê? Porque você não deu ouvidos à voz de Deus. Caim foi maldito e se tornou fugitivo, errante na terra. Agora eu vou ler o verso 13. Agora eu tinha lido o verso 12, agora eu vou ler o verso 13. Então disse Caim ao Senhor. Maior é a minha maldade do que possa ser perdoada. Aqui, ó, a maldade de Caim era tão grande que Caim reconheceu a sua maldade e disse: então disse Caim ao Senhor: maior é a minha maldade do que possa ser perdoada. A maldade, o pecado de Caim era tão grande, a maldade de Caim era tão grande que ele reconheceu o tamanho da sua maldade, o tamanho do seu pecado, no verso 13. Agora eu vou ler o verso 14. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo, errante na terra. Será que todo aquele que me achar me matará? Disse Caim no verso 14. Agora eu vou ler o verso 15. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Pois o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que se achasse. Então eu vou parar por aqui. Leve essa palavra para o seu coração. Leve essa palavra no coração da sua família, para que você possa se corrigir dos seus pecados, para que você possa se corrigir dos seus erros. E não pratique as ações de Caim. E não pratique as ações de Caim. Não pratique os erros de Caim. Que Caim fez na terra, entendeu? Isso aqui é um exemplo. Para você não praticar os erros de Caim. Para você não praticar os pecados que Caim cometeu aqui na terra, entendeu? Aqui é uma palavra para você se corrigir dos seus erros. Você se corrigir dos seus pecados. Para você ouvir a voz de Deus, para você ouvir o mandato de Deus. Amém. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que esse canal cresça, chegue a muitas vidas, muitas almas, muitas pessoas se convertam a Deus dos seus pecados. Amém.